Eu queria, assim, se você pudesse contar rapidamente duas coisas, que o chat, uma delas o chat tá pedindo muito, e a outra é que você falou um nome que me lembrou. Teve a história do Renato Gaúcho, da camisa e tal, e muita gente não lembra direito como é que foi a história, que a federação tinha um jeito de reforçar clubes naquela época. Exatamente, os clubes grandes ela proporcionou e ela pagava a conta. Isso. Então foi pro Corinthians o Marcelinho, e cada time tinha um que o time escolhia e o Pará bancava. Isso. E eu fiquei quieto na reunião, não falei nada. Ele falou, por que você não pede? Vocês não pedem nada para a federação. Eu falei, calma, nem pensamos no assunto. Eu não tenho na cabeça um jogador que eu possa trazer. Então. Tem que ser um marqueteiro, porque também tem que privilegiar a federação. Ele não estava errado. A federação tem que tirar algum proveito disso. Eu quero que o campeonato tenha... Né? Por que não pega o Renato? Olha, a gente não contrataria o Renato, não. Por livre, espontânea vontade. Para atender um pedido, ele é bom jogador? Sem dúvida. É um cara que ainda, apesar de que ele tinha já umas contusõezinhas e tal, mas ele era muito bom jogador. Nós até atenderíamos, desde que ele com o Tele já teve desgaste. Vocês lembram disso? Lembro, na Copa. Então, eu posso conversar com o Tele, se ele estiver disposto, a gente admite o Renato. Senão vamos procurar outro que tenha prestígio, né? Mas vamos concentrar nele. Tá bom, Fará, se acerta com ele, ele vem aqui e se apresenta só. Eu não vou discutir um centavo com o Renato. Ele chama o procurador, não, isso é comigo. Tá bom. Aí se montou um círculo, eu nem sabia, o marketing nosso, de repente montou lá no Salão Nobre, vamos apresentar o Renato. Falei, gente, vocês não sabem bem quem é. Você, não, mas nós temos cada oportunidade de mostrar. Mostraram. Aí fui eu lá, o Marmita foi receber o Renato. Ainda que a contragosto, eu não sabia bem com o que eu estava lidando. É uma boa expressão. Lembra do Jô Soares, falava do Marmita? É verdade. Marmita vai lá. Os outros que ir, o Marmita foi. Aí chegou lá na hora, o Renato passou primeiro na sala da presidência, que orgulhoso de estar aqui. Eu falei, bom, Renato, você sabe que aqui o São Paulo é um pouco diferente dos clubes que você tem jogado. Você tem o Tele, não, mas o Tele a gente contorna, porque eu tive um momento, um arroubo. Ele chutou uma bola no Tele, que se pega no Tele, ele tinha morrido muito antes. Foi lá em Juiz de Fora, no banco. A bola pegou e bateu no banco, foi parar no meio do campo, vocês imaginam. Bom, então ficou... Falei, não, Renato, você tem que prestar bem atenção nisso, senão a gente escolhe outro. Não, pode deixar. Aí fomos pro Salão Nobre. Aí aquele vai, não vai, pegar a camisa, eu botei a camisa no peito dele. Assim, é uma vergonha danada. Mas botei a camisa, tira a camisa, ele não quis vestir a camisa. Na hora também estava de terno e paletó. Aí eu falei, tudo bem, fizeram aquele oba-oba danado, né? Bom, dia seguinte cedo era para ele se apresentar, porque ele já tinha acertado tudo. Se apresentou no Fluminense. Foi exatamente isso, gente. Exatamente isso. Ele foi, eu falei, que E ele eu foi vou brigar fazer? com os caras na porta, né? Ele desce do carro, começa a discutir com o pessoal. Essa é uma outra ainda. É outra já com camisa do São Paulo, inclusive, né? Mas Então, ele era uma figura, né? Ele é marqueteiro, então ele falava, ninguém é mais marqueteiro que ele. Eu falei, não tenho a menor dúvida. São Paulo vai virar notícia toda hora, eu não tenho dúvida, mas tá bom. Fomos em frente. Também não podia contestar a federação em tudo. A ideia não era ruim. Ia dar um up no campeonato. Sim. Então eu não queria ser o espírito de porco, né? Aí eu falei, olha, eu tenho uma outra opção que me ocorreu depois, que era o Carlos Miguel, que era um jogador que, cara, não era um marqueteiro do Renato, mas era um jogador de muito boa qualificação. E eu falei, olha, tem uma chance com o Carlos Miguel. Ele estava no Sport de Lisboa e ele está saindo, etc. E o procurador dele a gente até conhece, que era o Cristóvão Colombo, não sei se você lembra, Sim. acho que era o Cristóvão Colombo. E ele está disposto a trazer o cara. Bom, eu falei, interessa. Ele gostou. Se você quiser, eu falo para ele conversar. Aí eles foram lá na federação acertar. E o Carlos Miguel foi muito útil ao São Paulo durante um ano, pelo menos. Ele jogou aquela final contra o Corinthians, ele e o Raí chegaram, né, depois da gente perder. Isso foi a grande surpresa. O São Paulo cresceu muito e ganhou o campeonato naquele jogo. Eu sei uma outra história também. Mas aí nós usamos isso, então a coisa do Renato foi essa. A gente não teve chance de nada. Foi meio que a forceps, né? É o jeito dele, né? É o jeito dele. E a última, desculpa, a gente vai estender um pouquinho aqui, mas é porque é necessário aproveitar. Extrapolamos. Mas tem uma que pouca gente sabe,
você falou um nome que eu lembrei, mas em 93, eu já vi depois essa história sendo confirmada, que o Ronaldo Fenômeno foi oferecido pro Pimenta, não sei se chegou a você, Não. ou pro Tele, como é que foi essa história? Foi com o Calef. O Calef, foi nas férias, né? Eu fui com a minha família viajar, tal, que eu sempre fazia no final do ano, o Calef assumia essa parte e tal. Na verdade, era uma férias coletivas de jogadores, então não estava acontecendo quase nada lá, estava tudo calmo. E o Calef era muito bom também, um excelente diretor. E teria o Pita e outro, que me escapa agora, não sei se era Reinaldo Pita e... Bom, não importa. Eles ofereceram o Ronaldinho numa condição de ficar com 50% do passe, o São Paulo pagar um XY, que eu não me lembro quando foi, e o Calef foi direto ao Pimenta. Eu não estava, eu estava viajando, e levou essa proposta. Diz o Calef que o Pimenta olhou, achou que era muito caro, que eles ficar com 50%, e não quis nem conversar. Diz o Calef, era bom vocês confirmarem com ele, porque eu não posso falar coisa que eu não vivi. Sim. Senão você vira a chance de flertar com a leviandade aqui. Eu não quero. Mas eu sei que o Calef me passou essa história, e ele vende essa história toda hora, aí, só que ele viveu isso, ele estava lá. Eu não soube disso, eu fui saber bem depois dessa história, e nunca tentei confirmar com o Pita nem nada. Passou, não deu, não era barato, mas talvez valesse a pena, né? Então essa é uma história que eu não tenho como bater o martelo, como foi isso, não foi isso. Mas isso acontece no futebol, olha, acontece em tantas coisas. É comum, né? E jogadores consagrados que você pega e dá tudo errado. São Paulo é um exemplo. Já teve algum flerte nesse sentido que você falou, pô, esse cara, quando... caso a gente consiga contratar, ele vai ser um impacto e acabou não acontecendo? Com o Ronaldo? Algum jogador que você lembra, assim, que houve essa aproximação e que você... Perdeu. Teve uma que me chocou muito, que foi com aquele que foi um dos maiores jogadores da Copa do Mundo, que jogava... Não é Jorge? Ragi. Lembra dessa história? Lembra Nossa, Jorge Ragi. Nossa, Romênia. Eu acertei tudo com ele, rapaz, por fax. Na época era fax. Fax daqui, fax de lá. Nossa. Muito bem. Um contrato de 1 ano e meio. Caramba. Falei, bom. E aí, chegou na hora final, ele não vai mais. Como assim? Mas nós acertamos tudo. Fui do quê? A mulher dele viu um programa com o Rio de Janeiro, com a favela do Rio de Janeiro. Pô, tu não lembra. Ela falou, aí eu não vou. Assim. Encerrou-se o assunto. Caramba. Já tinha... O Raj era um fenômeno de jogador. Pô. Eu fiquei num entusiasmo tremendo, quieto ali, para não comemorar muito, mas feliz com uma contratação excepcional. Né? Bombástica. Tinha feito uma Copa do Mundo fantástica. Foi, 94 ele foi... 96, Jorge craque, Raj. Jorge Raj. E não deu certo. Isso frustrou bastante. Putz. Mais alguma, mas vai longe, o programa não vai dar conta.